O primeiro golpe partiu o crânio do feitor pela metade, abrindo uma fenda de 8 centímetros que expôs massa cerebral e fragmentos de osso. Brandão caiu de joelhos, ainda segurando a chibata ensanguentada, e morreu sem entender o que havia acontecido. Seus olhos permaneceram abertos, fixos na imagem de Nossa Senhora do Rosário que decorava a fachada da igreja. Sebastiana não parou para contemplar sua obra. O segundo golpe acertou Manuel Correia no pescoço quando ele tentava fugir, decepando parcialmente a cabeça que ficou pendurada por tendões e pele. O sangue jorrou como fonte, espalhando-se num arco de 2 metros sobre as pedras do Pelourinho, manchando o chão onde hoje passam ônibus turísticos carregados de visitantes que desconhecem a história que pisam. A multidão que assistia ao castigo de Joaquim ficou paralisada por segundos preciosos. Ninguém esperava que uma quitandeira de 42 anos enfrentasse 7 homens armados. A surpresa inicial foi a arma mais eficaz de Sebastiana, permitindo que continuasse a execução metódica antes que alguém reagisse. Antônio Ribeiro tentou sacar uma pistola do coldre, mas o terceiro golpe do machado decepou sua mão direita na altura do punho. Ele gritou, cambaleou e recebeu o quarto golpe entre as costelas, perfurando pulmão e coração simultaneamente. Domingos Ferreira, o especialista em chicotes com pontas de metal, correu em direção à igreja buscando refúgio entre os fiéis que rezavam o terço vespertino. Sebastiana o alcançou na escadaria de pedra, desferindo o quinto golpe na nuca, exatamente no ponto onde a coluna vertebral se conecta ao crânio. A decapitação foi quase completa, deixando a cabeça conectada ao corpo apenas por alguns centímetros de pele e músculo. O sangue escorreu pelos degraus da igreja, misturando-se à cera das velas votivas que haviam caído durante a confusão. José da Rocha, conhecido por marcar escravos rebeldes com ferro em brasa, tentou usar uma corrente de ferro como um chicote improvisado. Sebastiana desviou do primeiro golpe e respondeu com o sexto machado, que atravessou o peito de José de lado a lado, saindo pelas costas com fragmentos de costelas e tecidos. Ele caiu de bruços, vomitando sangue sobre as pedras antigas que já haviam presenciado décadas de violência similar, mas nunca com os papéis invertidos. Francisco Santos, dono da matilha de cães caçadores de fugitivos, foi o mais resistente. Conseguiu segurar o cabo do machado quando Sebastiana atacou, iniciando uma luta corpo a corpo que durou quase 1 minuto. Ele era mais alto e mais forte, mas ela conhecia os pontos fracos do corpo humano melhor que qualquer açougueiro. Desferiu uma joelhada nos testículos, fazendo-o se curvar de dor, e aproveitou para fincar os dentes no pescoço dele, arrancando um pedaço de carne. Quando Francisco afrouxou a guarda, o sétimo e último golpe do machado abriu seu crânio do topo até a testa, dividindo a cabeça em 2 metades simétricas. A execução durou exatos 4 minutos e 23 segundos, cronometrados, posteriormente por testemunhas que conseguiram manter a lucidez durante o massacre. Sebastiana se movia com precisão cirúrgica, como quem conhecia a anatomia por ter preparado milhares de animais na cozinha da Casa Grande. Cada golpe era certeiro, planejado para causar morte instantânea e máximo terror nos observadores. Cada movimento seguia uma coreografia macabra ensaiada mentalmente durante anos de humilhação silenciosa. Não houve selvageria desnecessária, apenas eficiência brutal aplicada à eliminação sistemática de 7 representantes do sistema escravista. Quando Sebastião Alves, o último dos capatazes, caiu com o crânio rachado ao meio, ela largou o machado ao lado dos corpos e caminhou até Joaquim, com a mesma calma com que vendia quitutes nas ruas da cidade. O Pelourinho estava irreconhecível. 7 corpos destroçados jaziam espalhados numa área de 30 metros quadrados, o sangue cobrindo pedras centenárias que absorveram a violência como esponjas sedentas. Fragmentos de ossos e tecidos grudavam nas paredes coloniais, criando um mosaico macabro que permaneceria visível por semanas. O cheiro de ferro e morte substituiu o aroma de canela e cera que caracterizava as festividades natalinas. Era como se a própria cidade tivesse vomitado décadas de violência acumulada numa única tarde ensolarada. Com as mãos ainda sujas de sangue, Sebastiana desamarrou Joaquim do tronco e examinou seus ferimentos. As 3 chibatadas haviam aberto talhos profundos, mas nenhum atingiu órgãos vitais. Ela rasgou pedaços da própria saia para fazer curativos improvisados, demonstrando conhecimentos de primeiros socorros aprendidos em décadas cuidando de ferimentos causados pelos mesmos homens que acabara de matar. Joaquim tremia, não de dor, mas de choque, ao ver os 7 torturadores transformados em carne moída. Sebastiana tirou a chave do porão do bolso ensanguentado de Brandão, um pequeno objeto de ferro que representava liberdade para 16 pessoas trancadas no subsolo da casa de castigos. A chave estava quente, aquecida pelo corpo do morto, e deixou marca vermelha na palma da mão da quitandeira.
Era ali que ficavam trancadas as pessoas escravizadas que aguardavam vendas. Ou punição, um calabouço úmido escavado na rocha viva, onde homens, mulheres e crianças passavam dias em completa escuridão, alimentados apenas com farinha de mandioca e água barrenta. Dentro do porão escuro, 16 pessoas aguardavam seu destino há diferentes períodos. Algumas estavam ali desde a manhã, outras há 3 dias, vivendo em seus próprios excrementos e dividindo o espaço com ratos e baratas. A libertação foi instantânea e silenciosa. Ninguém gritou de alegria. Ninguém celebrou prematuramente. Todos entendiam que a liberdade conquistada com sangue precisava ser preservada com inteligência e rapidez. A festa viria depois, se sobrevivessem às próximas horas. Entre os libertados estavam Ana, de 30 anos, grávida de 6 meses, presa por tentar abortar com chá de arruda; Benedito, de 50 anos, capataz que se recusara a aplicar castigos em crianças; Clara, de 15 anos, doméstica acusada de roubar uma colher de prata; Damião, de 25 anos, ferreiro especializado em quebrar correntes; Eva, de 40 anos, curandeira perseguida por praticar feitiçaria. E 11 outros, cada um com sua história de resistência e rebeldia que os havia levado àquele porão imundo. O Pelourinho se transformou em rota de fuga em questão de 10 minutos. Sebastiana conhecia cada beco, cada escadaria, cada casa onde podiam se refugiar temporariamente. Ela coordenou o êxodo com a mesma calma com que havia executado os 7 homens, distribuindo as pessoas em grupos pequenos para evitar suspeitas. Mães carregaram filhos pelas vielas estreitas da Rua do Bispo, seguindo em direção à Cidade Baixa, onde era mais fácil se esconder entre os trabalhadores livres do porto. Outros seguiram pela ladeira da praça, buscando refúgio nas irmandades religiosas que ofereciam proteção limitada, mas real. Maria, a menina de 12 anos que Joaquim protegera, foi levada por Eva, a curandeira, que conhecia casas seguras no bairro da Liberdade. Joaquim, ainda sangrando dos ferimentos, seguiu com Damião e Benedito em direção ao Recôncavo, onde funcionavam quilombos próximos à Cachoeira e São Félix. Ana, a grávida, foi acolhida pela Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, que mantinha uma rede clandestina de apoio a mulheres escravizadas em situação de risco. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em mata seca. Antes do anoitecer, toda Salvador sabia que uma quitandeira havia massacrado 7 capatazes no coração do Pelourinho. Os detalhes eram exagerados a cada repetição. Uns diziam que Sebastiana havia bebido sangue das vítimas, outros que invocara espíritos africanos antes do ataque. Alguns juravam que o machado pegara fogo sozinho durante a execução. A verdade brutal era suficientemente impressionante, mas a imaginação popular transformou o episódio em lenda antes mesmo da chegada das autoridades. O delegado Antônio Carlos de Menezes chegou ao local 2 horas após o massacre, acompanhado de 12 soldados da Guarda Provincial armados com rifles e sabres. Encontrou os 7 corpos dispostos numa área relativamente pequena, como peças de um quebra-cabeça macabro. Seu primeiro relatório à presidência da província da Bahia, redigido ainda no local do crime, descrevia a cena como carnificina, sem precedentes, executada com frieza e precisão, que sugere conhecimento anatômico avançado. Menezes era veterano de várias revoltas escravas, mas nunca havia visto execução tão meticulosa. As poças de sangue coagulado formavam desenhos, irregulares entre as pedras portuguesas, criando mapas vermelhos que pareciam indicar rotas de fuga ou símbolos rituais. Os fragmentos de crânio e massa cerebral grudavam nas paredes coloniais como decoração macabra, resistindo às tentativas iniciais de limpeza com água e sabão. O cheiro de morte impregnara as pedras centenárias, misturando-se aos odores, habituais de suor, urina e medo que caracterizavam aquele local de castigos públicos. Menezes observou que não havia sinais de luta prolongada ou resistência organizada. Os 7 homens haviam morrido rapidamente, sem tempo para sacar armas ou pedir socorro. A disposição dos corpos sugeria que o ataque fora planejado para maximizar surpresa e eficiência. Cada vítima morrera com 1 ou 2 golpes certeiros, indicando conhecimento específico sobre pontos vitais do corpo humano. Era trabalho de profissional, não fúria descontrolada de escrava revoltada. O relatório oficial de Menezes, enviado ao presidente da província no dia seguinte, mencionava motim de escravos com 7 mortos e solicitava reforço policial urgente para evitar contágio da rebeldia por outras áreas da capital. Não mencionava as 16 pessoas que haviam desaparecido do porão, omissão que seria investigada posteriormente por superiores, desconfiados da versão oficial dos fatos. Menezes sabia que mencionar a libertação em massa tornaria o caso ainda mais explosivo politicamente. Os jornais da época trataram o massacre como crime bárbaro perpetrado por negra demente.
e atentados. Terrorista à ordem pública estabelecida. O Diário da Bahia, principal veículo da elite baiana, trouxe em sua edição de 7 de janeiro manchete sensacionalista. Negra assassina. Aterroriza o Pelourinho. Autoridades prometem punição exemplar. A matéria descrevia Sebastiana como fera humana movida por instintos selvagens e pedia medidas enérgicas contra a crescente insubordinação da população escrava. A Gazeta da Tarde, jornal de linha editorial mais liberal, abordou o caso, com cautela, falando em revolta sem precedentes no coração histórico da cidade, mas questionando discretamente as circunstâncias que levaram uma quitandeira pacífica ao desespero homicida. Era o máximo de crítica ao sistema escravista que a censura imperial permitia em 1886. Nenhum veículo questionou abertamente por que uma mulher de 42 anos havia decidido enfrentar sozinha 7 homens armados e treinados para a violência. A resposta estava nos documentos que Sebastiana carregava na sacola de quitutes quando foi presa, 3 dias depois do massacre, numa casa do bairro da Liberdade, onde recebia proteção de libertos simpatizantes. Entre os papéis, um anúncio de jornal oferecendo negra parda, boa quitandeira, para venda urgente por motivo de viagem, e uma carta de Antônio Ferreira da Silva, negociando sua venda por 800 mil réis com um fazendeiro de Feira de Santana. Interessado em escrava expert no centro histórico de Salvador, uma placa de bronze na rua Gregório de Matos marca o local onde funcionava o antigo mercado do Pelourinho. O metal está corroído pelo tempo, mas ainda é possível ler fragmentos sobre revoltas de escravizados. O que ela não conta é que ali, no chão de pedra portuguesa, onde hoje turistas tiram selfies, 7 homens perderam a vida numa única tarde de janeiro de 1886. O sangue demorou 3 dias para sair completamente das frestas entre as pedras, mesmo com os escravageiros jogando cal viva e areia grossa sobre as manchas. Antes de continuar, comenta a tua cidade e a hora exata no teu relógio agora. O cheiro de ferro enferrujado ainda impregnava o ar quando chegaram as primeiras autoridades. O delegado Antônio Carlos de Menezes contou os corpos 2 vezes antes, de acreditar no que via. 7 homens destroçados, cada um morto com precisão cirúrgica, o machado encontrando sempre o ponto exato entre as vértebras ou a artéria principal do pescoço. Não havia sinais de luta prolongada, apenas execução metódica e silenciosa. A madeira ainda estava fresca no machado quando Sebastiana da Costa voltou da cozinha da Casa Grande na Rua das Laranjeiras. Era 5 de janeiro, véspera do dia de Reis, e o Pelourinho cheirava-se com a canela e cera derretida. O presépio montado no adro da Igreja do Rosário dos Pretos ainda recebia ofertas de crianças livres e escravizadas. As estrelas de papel dourado balançavam com a brisa da tarde, criando sombras dançantes sobre as pedras irregulares. Ninguém imaginava que aquela tarde de festa religiosa se transformaria numa das execuções mais meticulosas da Bahia Imperial. A região vivia um período de tensão crescente entre proprietários de escravos e a população cativa. O movimento abolicionista ganhava força na capital baiana, mas a resistência dos fazendeiros se intensificava proporcionalmente. Documentos da presidência da província da Bahia, datados de dezembro de 1885, relatavam crescimento alarmante de fugas e insubordinação em Salvador e no Recôncavo. A pressão estava se acumulando como vapor numa panela de ferro sem válvula de escape. Sebastiana carregava 42 anos nas costas e as marcas do ferro quente no ombro direito. A cicatriz em formato de S indicava sua primeira propriedade, o Engenho São Sebastião, em Santo Amaro da Purificação. Aos 16 anos, foi vendida para Salvador, junto com um lote de 23 outras pessoas, todas marcadas com o mesmo ferro. Quitandeira de ganho, ela subia e descia as ladeiras do Pelourinho desde os 14 anos, vendendo quitutes para as senhoras da elite baiana. Seu proprietário, o comerciante português Antônio Ferreira da Silva, permitia que ela ficasse com 20% do lucro. Eram 2.000 réis por semana em média, quantia suficiente para comprar sua liberdade em 15 anos. Era um negócio lucrativo para ambos, baseado numa matemática cruel que transformava sonhos de liberdade em décadas de trabalho gratuito. Até aquela tarde de janeiro. Salvador, em 1886, fervilhava com contradições. A cidade abrigava quase 300 mil pessoas, sendo 120 mil escravizadas. Era uma bomba demográfica prestes a explodir, com uma população cativa maior que muitas províncias inteiras do Império. As irmandades religiosas funcionavam como redes clandestinas, de apoio, oferecendo proteção jurídica limitada e espaços de organização. A Irmandade do Rosário dos Pretos mantinha um fundo secreto para comprar alforrias, arrecadando moedas de cobre e pequenas joias doadas por libertos e escravos de ganho. O conflito começou
quando 7 capatazes da região arrastaram um rapaz de 16 anos da senzala de ganho da Rua do Pelourinho. O jovem, chamado Joaquim dos Santos, havia escondido a irmã de 12 anos, Maria, de um comprador interessado em mercadoria nova para uma fazenda no Recôncavo. O homem era conhecido nas rodas de negócios escravistas como caçador de virgens, especializado em meninas entre 10 e 15 anos. Pagava preços altos e nunca negociava. Era comum que meninas dessa idade fossem vendidas oficialmente para trabalho doméstico, mas todos sabiam o destino real. Joaquim conhecia as histórias sussurradas nas senzalas sobre fazendas onde meninas desapareciam sem deixar rastro. Preferiu o castigo à entrega da irmã. Maria dos Santos havia nascido na mesma senzala que Joaquim, filha de mãe desconhecida e pai incerto. Era comum que crianças escravizadas crescessem sem conhecer a genealogia, criadas coletivamente pela comunidade cativa. Ela trabalhava como doméstica na casa grande desde os 8 anos, acordando antes do amanhecer para acender fornos e preparar café. Joaquim a protegia desde pequena, ensinando-lhe orações em nagô e histórias dos ancestrais africanos. Era o único pai que ela conhecera. Os capatazes riram quando amarraram o rapaz ao tronco improvisado em frente à igreja. Eram homens conhecidos na região. João Brandão, feitor do engenho Santo Antônio, Manuel Correia, capanga do traficante José Cardoso, Antônio Ribeiro, especialista em captura de fugitivos, Domingos Ferreira, conhecido por usar chicote com pontas de metal, José da Rocha, que marcava escravos rebeldes com ferro em brasa, Francisco Santos, dono de uma matilha de cães treinados para perseguir fugitivos, e Sebastião Alves, que cobrava por serviços especiais de castigo e intimidação. Eram os 7 pilares do sistema de terror que mantinha a escravidão funcionando em Salvador. Cada um tinha sua especialidade cruel, seu método particular de quebrar a resistência humana. Brandão tinha uma especialidade que se tornara lenda macabra entre os escravizados baianos. Colocava sal grosso nas feridas abertas pela chibata. Dizia que ajudava a cicatrizar mais rápido. Na verdade, amplificava a dor além do suportável e deixava marcas permanentes que serviam de lembrete vitalício. O método Brandão, como ficou conhecido, consistia em dar 10 chibatadas, aplicar punhados de sal, aguardar os gritos cessarem e repetir o processo até o escravizado desmaiar ou confessar qualquer coisa que o torturador quisesse ouvir. Manuel. Correia preferia a intimidação psicológica. Especialista em separar famílias, ele estudava os vínculos afetivos entre escravizados antes de aplicar castigos. Sabia exatamente qual ameaça usar para quebrar cada pessoa. Prometia vender filhos para fazendas distantes, separar casais ou marcar crianças com ferro quente. Sua crueldade era calculada e personalizada. Conhecia cada nome, cada família, cada medo específico de suas vítimas. Sebastiana estava voltando da compra de farinha na Rua do Bispo quando viu a multidão se formar. Carregava na cabeça um cesto com 20 quilos de farinha de mandioca, equilibrado com a precisão de quem fazia aquilo há décadas. Era comum que castigos públicos atraíssem curiosos e servissem de exemplo para outros escravizados. A violência, espetacularizada, funcionava como pedagogia do medo, lembrando constantemente a todos qual era seu lugar na hierarquia social. Ela parou, fingiu interesse nas rezas do presépio e observou. Joaquim estava amarrado, mas não chorava. Maria, a irmã, assistia de longe, escondida atrás de uma coluna da igreja, as lágrimas silenciosas descendo pelo rosto infantil. Os 7 homens preparavam o espetáculo como atores experientes numa peça macabra. O tronco era uma invenção recente na Bahia, adaptação de instrumentos de tortura medievais trazidos pelos colonizadores portugueses. Consistia em 2 blocos de madeira de lei, pesando 50 quilos cada um, com orifícios onde eram presas as mãos e o pescoço da vítima. A posição forçava o corpo a ficar curvado, expondo as costas para os açoites. Era impossível se proteger ou amenizar os golpes. O design maximizava o sofrimento e minimizava as chances de resistência. Sebastiana observou cada detalhe da cena com olhos treinados pela experiência. Conhecia aqueles homens, suas rotinas, suas fraquezas. Sabia que Brandão era canhoto e protegia o lado direito do corpo. Que Manuel tinha problema no joelho esquerdo desde uma queda de cavalo. Que Domingos bebia cachaça antes de aplicar castigos, para criar coragem. Informações aparentemente triviais que se revelariam cruciais nos próximos minutos. O primeiro golpe da chibata abriu um talho de 15 centímetros nas costas do rapaz. O couro rasgou como tecido. Velho, expondo músculos e costelas. Brandão gritou que aquilo acontecia, com quem desafiava a ordem natural das coisas, estabelecida por Deus e pela lei. O segundo golpe foi mais fundo, atingindo o osso. O sangue começou a escorrer, formando pequenas poças entre as pedras irregulares do pelourinho. O terceiro fez Joaquim gemer pela primeira vez, um som gutural que ecoou pelas paredes coloniais.
Foi quando Sebastiana tomou a decisão que mudaria o Pelourinho para sempre. Ela não planejou por dias ou semanas, não conspirou com outros escravizados, não esperou por um momento mais propício, apenas agiu com a fúria concentrada de 4 décadas de humilhação silenciosa. A quitandeira tinha deixado um machado de partir lenha na cozinha da Casa Grande, após preparar o fogo para o jantar de Antônio Ferreira. A lâmina estava afiada porque ela mesma cuidava das ferramentas, amolando-as toda semana numa pedra d'água trazida de Minas Gerais. O cabo era de madeira de jequitibá, árvore sagrada para alguns povos africanos, cortada numa fazenda do Recôncavo, e trabalhada por um marceneiro escravo especializado em ferramentas. Pesava 2,5 kg, com o peso distribuído de forma a maximizar o impacto do golpe. Era uma ferramenta comum, presente em todas as cozinhas coloniais, usada diariamente para partir lenha, cortar cana e abater animais. Naquela tarde, virou um instrumento de justiça primitiva numa cidade onde a justiça oficial protegia apenas proprietários. Sebastiana conhecia a anatomia humana melhor que muitos médicos da época. Havia preparado centenas de galinhas, porcos e cabritos na cozinha da Casa Grande, aprendendo onde ficavam artérias principais, pontos de separação entre ossos e músculos, ângulos exatos para cortes limpos e eficientes. Sabia que a diferença entre ferimento e morte estava na precisão, não na força. Um golpe mal calculado apenas machucava. Um golpe certeiro matava instantaneamente. A decisão foi tomada em segundos, mas baseada em anos de observação silenciosa. Sebastiana havia memorizado os horários de patrulhamento da Guarda Municipal, as rotinas dos capatazes, os movimentos da multidão em dias de festa. Sabia exatamente quantos minutos teria antes da chegada de reforços. Calculou mentalmente o tempo necessário para executar os 7 homens e libertar os prisioneiros do porão. Era matemática aplicada à vingança. Sebastiana esperou o momento certo. Quando os violeiros começaram a tocar Chegou a Hora da Fogueira, para abafar os gritos de Joaquim, ela se moveu. Caminhou calmamente até os fundos da Casa Grande, pegou o machado e voltou pela ladeira do Pelourinho. O peso da ferramenta em suas mãos trouxe uma sensação estranha de completude, como se finalmente encontrasse o objeto que procurara a vida inteira sem saber. Ninguém desconfiou. Uma quitandeira. Com uma ferramenta na mão, era cena cotidiana nas ruas de Salvador. Mulheres escravizadas carregavam facões para cortar cana, machados para partir lenha, facas para preparar carnes. As ferramentas faziam parte da paisagem urbana tanto quanto os próprios escravizados, até ela erguer a lâmina sobre a cabeça de João Brandão. O primeiro golpe partiu o crânio do feitor pela metade. Brandão caiu de joelhos, ainda segurando a chibata, e morreu sem entender o que havia acontecido. Sebastiana não parou. O segundo golpe acertou Manuel Correia no pescoço quando ele tentava fugir. O sangue jorrou sobre as pedras do Pelourinho, manchando o chão onde hoje passam ônibus turísticos. Os outros 5 homens gritaram, mas foi tarde demais. A execução durou menos de 3 minutos. Sebastiana se movia com precisão cirúrgica, como quem conhecia a anatomia por ter preparado animais na cozinha. Cada golpe era certeiro, cada movimento calculado. Não houve selvageria, apenas eficiência. Quando o 7º homem caiu, ela largou o machado ao lado dos corpos e caminhou até Joaquim. Com as mãos ainda sujas de sangue, Sebastiana desamarrou o rapaz e tirou a chave do porão do bolso de Brandão. Era ali que ficavam trancadas as pessoas escravizadas que aguardavam venda ou castigo. Dentro do porão escuro, 16 homens, mulheres e crianças esperavam desde a manhã. A libertação foi instantânea e silenciosa. Ninguém gritou. Ninguém celebrou. Apenas correram. O Pelourinho se transformou em rota de fuga em questão de minutos. Mães carregaram filhos pelas vielas estreitas, seguindo em direção à cidade baixa, onde era mais fácil se esconder entre os trabalhadores livres do porto. Sebastiana conhecia cada beco, cada escadaria, cada casa onde podiam se refugiar. Ela coordenou o êxodo com a mesma calma com que havia executado os 7 homens. Notícia se espalhou pela cidade antes do anoitecer. O delegado, Antônio Carlos de Menezes, chegou ao local 2 horas depois do massacre e encontrou apenas os corpos e poças de sangue coagulado. Seu relatório à presidência da província da Bahia, datado de 6 de janeiro de 1886, descrevia motim de escravos com 7 mortos e pedia reforço policial. Não, mencionava as 16 pessoas que haviam desaparecido. Os jornais da época trataram o caso como crime bárbaro e atentado à ordem pública. O Diário da Bahia, em sua edição de 7 de janeiro, trazia manchete sobre negra assassina que aterroriza o Pelourinho. A Gazeta da Tarde falava em revolta sem precedentes no coração da cidade. Nenhum veículo questionou por que uma quitandeira de 42 anos havia decidido matar 7 homens armados.
A resposta estava nos documentos que Sebastiana carregava na sacola quando foi presa, 3 dias depois do massacre. Entre eles, um anúncio de jornal oferecendo negra parda, boa quitandeira, para venda urgente, e uma carta de Antônio Ferreira da Silva, negociando sua venda por 800 mil réis. Sebastiana havia descoberto que seria vendida para uma fazenda no interior, longe de Salvador, longe da vida que conhecia. A descoberta da venda iminente explicava a urgência de suas ações. Sebastiana sabia que não haveria segunda chance. Se fosse vendida, jamais voltaria ao Pelourinho. Jamais poderia ajudar outros como Joaquim e Maria. Jamais teria acesso às chaves, às informações, às oportunidades de resistência que sua posição de quitandeira de ganho proporcionava. Era agir naquele momento ou aceitar a derrota definitiva. O julgamento aconteceu em março de 1886, na Casa da Relação de Salvador. O promotor José Maria de Freitas acusou Sebastiana de insurreição de escravos e homicídio qualificado. Ela não teve advogado, não apresentou defesa. Quando o juiz perguntou por que havia matado 7 homens, respondeu apenas: eles sabiam por quê. A frase foi registrada em ata e se tornou lenda no Pelourinho. Durante o julgamento, foram apresentados documentos contraditórios sobre a data exata dos assassinatos. O auto de devassa falava em 5 de janeiro, mas o livro de registro de óbitos da freguesia do Sacramento anotou as mortes em 4 de janeiro. O inventário dos bens de João Brandão, feito pela viúva, listava 7 escravos fugidos, que não constavam em nenhum outro documento. Essas contradições nunca foram esclarecidas. A sentença foi lida em 15 de março, morte por enforcamento, a ser executada na Praça da Piedade. Sebastiana ouviu em silêncio, com as mesmas mãos que haviam empunhado o machado, agora presas, por correntes de ferro. Ela não demonstrou medo nem arrependimento. Apenas acenou para Maria, a menina de 12 anos que Joaquim havia protegido e que estava na plateia do tribunal. A garota havia sido adotada por uma irmandade religiosa. A execução foi marcada para 2 de abril de 1886, mas nunca aconteceu. Na madrugada de 1º de abril, Sebastiana foi encontrada morta em sua cela na casa de correção. O laudo oficial falava em morte súbita por causas naturais. O médico legista, Dr. Francisco Mendes, registrou parada cardíaca sem sinais de violência externa. Mas os outros presos contavam uma versão diferente. Segundo testemunhas, Sebastiana havia guardado uma porção de mandioca brava na bainha do vestido durante as refeições da prisão. Mandioca brava contém ácido cianídrico, mortal em doses concentradas. Ela teria mastigado pequenas quantidades durante 3 noites consecutivas, envenenando-se lentamente para evitar a execução pública. Foi encontrada de joelhos, como se rezasse com um rosário de contas de madeira entre os dedos. A morte de Sebastiana gerou tumulto na casa de correção. Os outros presos se recusaram a comer por 3 dias, temendo que o veneno estivesse na comida. O diretor da prisão, Major Joaquim Pinto de Campos, ordenou a troca de todos os cozinheiros e a instalação de provadores oficiais. Seu relatório ao governo provincial mencionava clima de terror e desconfiança entre os detentos. O medo havia se espalhado até entre os carcereiros. As repercussões do caso Sebastiana se estenderam por toda a Bahia. Fazendeiros do Recôncavo começaram a contratar mais feitores armados e a construir senzalas com trancas reforçadas. O comércio de escravos no Pelourinho foi transferido para o mercado modelo, longe dos olhos da população. O medo da repetição do massacre mudou a geografia da escravidão em Salvador. Sebastiana do Pelourinho se transformou em símbolo de resistência, mas também de terror para os proprietários de escravos. Seu nome era sussurrado nas senzalas como exemplo de coragem e nas casas grandes como aviso de perigo. A imagem da quitandeira com o machado ensanguentado circulava em gravuras clandestinas e histórias contadas em rodas de capoeira. Era simultaneamente heroína e monstro, dependendo de quem contava a história. O machado usado por Sebastiana nunca foi encontrado. Desapareceu do local do crime antes da chegada da polícia e jamais foi recuperado. Alguns historiadores acreditam que foi escondido por simpatizantes como relíquia. Outros sugerem que foi derretido para fazer ferramentas agrícolas. Há quem diga que ainda está enterrado em algum quintal do Pelourinho, esperando para ser desenterrado. A história oficial tentou apagar Sebastiana dos registros. Seu nome foi riscado dos livros de batismo da Igreja do Rosário dos Pretos. Sua sepultura no cemitério do Campo Santo não recebeu lápide. Os documentos do julgamento desapareceram dos arquivos da Casa da Relação. Foi uma tentativa sistemática de fazer com que ela jamais tivesse existido, mas a memória popular resistiu ao apagamento oficial. Durante décadas, moradores do Pelourinho relataram fenômenos estranhos na data de 5 de janeiro.
Alguns diziam ouvir ruído de machado cortando madeira nas madrugadas. Outros falavam de manchas vermelhas que apareciam nas pedras do chão, mesmo após limpeza. Comerciantes evitavam abrir as lojas muito cedo nesse dia, temendo encontrar a alma da Sebastiana. Eram relatos que misturavam medo, respeito e superstição. O método Brandão, como ficou conhecido o costume de colocar sal nas feridas da chibata, desapareceu da Bahia após a morte do feitor. Nenhum outro capatazes ousou repeti-lo temendos, despertar a fúria de outros escravizados. A técnica cruel morreu junto com seu criador, vitimada indiretamente pelo machado de Sebastiana. Era uma pequena vitória póstuma da quitandeira. Maria, a menina de 12 anos que Joaquim havia protegido, cresceu sob a proteção da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Aprendeu a ler e escrever, coisa rara para uma ex-escrava na Bahia do século XIX. Aos 20 anos, tornou-se parteira e ajudou no nascimento de centenas de crianças no Pelourinho. Nunca se casou. Dizia que sua vida havia sido salva por Sebastiana e por isso se dedicaria a salvar outras vidas. Joaquim, o rapaz que havia sido chicoteado, conseguiu fugir durante a confusão posterior ao massacre. Foi visto pela última vez embarcando num saveiro com destino ao Recôncavo, onde funcionavam quilombos próximos a Santo Amaro. Nunca mais voltou a Salvador. Alguns dizem que virou líder quilombola. Outros que morreu numa das muitas batalhas contra capitães do mato. Sua história se perdeu na névoa dos tempos, mas sua coragem permaneceu como exemplo. Os 16 escravizados libertados por Sebastiana do porão do Pelourinho tiveram destinos variados. 5 foram recapturados pela polícia e vendidos para fazendas do interior. 3 conseguiram se passar por libertos e encontraram trabalho no porto de Salvador. 2 partiram para quilombos no interior da Bahia. Os outros 6 simplesmente desapareceram, engolidos pela população livre e pobre da cidade. Era uma liberdade precária, mas ainda assim, liberdade. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que funcionava na igreja onde tudo começou, passou a fazer missas anuais no dia 5 de janeiro. Oficialmente, eram orações pela paz e concórdia entre as raças. Oficiosamente, eram homenagens discretas à memória de Sebastiana. A Irmandade também passou a oferecer proteção a escravizados fugidos, escondendo-os em porões secretos da igreja. Era uma resistência organizada e silenciosa. O delegado Antônio Carlos de Menezes, responsável pela investigação do massacre, foi transferido para uma cidade do interior 3 meses depois do caso. Oficialmente, foi uma promoção. Na prática, foi um afastamento motivado pela pressão de fazendeiros, que consideravam sua investigação leniente demais. Menezes havia se recusado a aplicar torturas durante os interrogatórios, contrariando práticas comuns da época. Sua consciência o tornou inconveniente para o sistema. O Pelourinho mudou após Sebastiana. As casas grandes instalaram grades de ferro nas janelas térreas. As senzalas ganharam vigias noturnos armados. O comércio de escravos passou a ser feito em locais fechados, longe da vista do público. Era uma resposta ao medo de que outras Sebastianas surgissem, empunhando machados e questionando a ordem estabelecida com sangue e ferro. Antônio Ferreira da Silva, o proprietário de Sebastiana, vendeu todos os seus escravos e abandonou o comércio. Humano 3 semanas após o massacre. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde investiu em importação de produtos europeus. Nunca mais voltou à Bahia. Em suas memórias, publicadas anos depois, descreveu Sebastiana como negra de confiança que enlouqueceu sem motivo aparente. Era sua versão da história. As autoridades baianas implementaram novas regras após o caso Sebastiana. Escravos de ganho passaram a precisar de alvará especial para circular no centro da cidade. O porte de ferramentas foi restringido e submetido à fiscalização. Foram criadas patrulhas especiais para vigiar o Pelourinho durante festividades religiosas. Era uma cidade sob suspicion constante, onde cada escravizado representava uma ameaça potencial. A Igreja do Rosário dos Pretos, palco involuntário do massacre, continuou funcionando normalmente. Mas mudaram alguns costumes. O presépio de Natal passou a ser montado no interior da igreja, não mais no adro externo. As festividades religiosas ganharam reforço policial discreto. Padres passaram a benzer machados e outras ferramentas antes de permitir seu uso em trabalhos da igreja. Era superstição misturada com precaução prática. Dr. Francisco Mendes, o médico legista que atestou a morte natural de Sebastiana, desenvolveu expertise em casos de envenenamento por plantas nativas. Seu manual sobre toxicologia tropical, aplicada à medicina legal, se tornou referência em faculdades do país. Ele sabia que Sebastiana havia se envenenado propositalmente, mas manteve a versão oficial até a morte. Algumas verdades eram perigosas demais para serem registradas oficialmente.
Os 7 corpos dos capatazes mortos foram sepultados no cemitério da Quinta dos Lázaros, em covas simples e sem lápides. Suas famílias, temendo associação com o caso, evitaram velar os mortos publicamente. João Brandão, o criador do método de tortura com sal, foi enterrado numa cova anônima que até hoje não foi identificada. Morreu como viveu, sem piedade e sem luto. O Arquivo Público da Bahia guarda alguns documentos sobre o caso Sebastiana, mas muitos estão ilegíveis devido à umidade e ao tempo. O processo criminal está incompleto. Faltam páginas cruciais, incluindo o depoimento da própria Sebastiana e a lista completa das pessoas libertadas do porão. São lacunas que podem ter sido propositais, para evitar que a história completa fosse preservada. Maria, a menina protegida por Joaquim e salva indiretamente por Sebastiana, morreu em 1924, aos 50 anos. Suas últimas palavras, segundo a parteira que se assistiu, foram: "Diga para Sebastiana que as meninas cresceu." Estava delirando com febre, mas a frase foi interpretada pelos presentes como mensagem póstuma de gratidão. Maria foi sepultada no cemitério do Campo Santo, na mesma quadra onde estava o túmulo sem nome de Sebastiana. A abolição da escravatura, em 1888, chegou 2 anos após a morte de Sebastiana. Para muitos ex-escravos baianos, a liberdade legal apenas oficializou uma luta que já vinha sendo travada nas ruas, nos quilombos, nas irmandades e com machados quando necessário. Sebastiana havia antecipado a abolição em sua própria vida e na vida de 16 pessoas que libertou naquela tarde de janeiro. Se essa história te alcançou, marca aí nos comentários e compartilha para a memória não morrer. O Pelourinho de hoje é patrimônio mundial da Unesco, visitado por milhões de turistas anualmente. As casas coloniais coloridas escondem a violência que um dia manchou suas pedras de sangue. A placa de bronze na rua Gregório de Matos continua lá, corroída e parcialmente ilegível. Sebastiana não está mencionada oficialmente, mas flores anônimas aparecem no local todo dia 5 de janeiro. Historiadores debatem se Sebastiana realmente existiu ou se é apenas lenda urbana nascida da mistura de várias revoltas de escravos. Os documentos contraditórios alimentam a dúvida. A ausência de registros completos torna impossível provar tudo o que aconteceu naquela tarde de 1886. Mas a força da narrativa popular sugere que, existindo ou não, Sebastiana representa uma verdade maior sobre resistência e justiça. O machado nunca foi encontrado. As manchas de sangue desapareceram com o tempo. Os nomes dos 7 mortos foram esquecidos pela história oficial. Mas toda vez que alguém caminha pelas pedras do Pelourinho no dia 5 de janeiro, carrega consigo o eco de uma tarde em que a justiça primitiva falou mais alto que as leis do Império. Sebastiana pode ter morrido, mas sua lâmina cortou fundo o suficiente para marcar a história para sempre. Não foi barbárie. Foi justiça primitiva numa época em que a lei protegia proprietários e o machado protegia pessoas. O Brasil escravista criou suas próprias Sebastianas em cada senzala, em cada quilombo, em cada coração que se recusou a aceitar correntes. O Pelourinho foi apenas um dos palcos onde essa guerra silenciosa se tornou explícita por alguns minutos sangrentos. A lição de Sebastiana permanece. Quando a lei falha em proteger os inocentes, a justiça encontra outros caminhos. Nem sempre são caminhos legais ou pacíficos, mas são, invariavelmente, caminhos necessários. O machado da quitandeira cortou mais que carne e osso. Cortou a ilusão de que opressão extrema gera aceitação passiva. Às vezes, gera Sebastianas. Inscreva-se e ative as notificações.